Muito bem, católicos querem saber. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um domingo que nós estamos aqui às 15h para conversar, bater papo, conversar sobre a Bíblia, sobre o catecismo da Igreja, sobre a atuação dos católicos no mundo, como ser sal da terra e luz do mundo. Jesus, quando nos convidou a ser sal da terra e luz do mundo, ele não falou para a gente ficar enfiado dentro de algum canto, algum gueto, algum prédio. Não, é sal da terra e luz do mundo. É para sair, ir em busca do outro, ir ao encontro do outro. Isso é ser igreja. A palavra igreja quer dizer encontro, em saída, estar em saída, encontrar a quem precisa. Então é isso que a gente pretende fazer um pouquinho aqui, como tirar a doutrina do catecismo, como tirar o ensino da Bíblia e botar na vida da gente. E eu espero que você esteja gostando desse nosso bate-papo. Hoje já é o número 4 e os comentários têm sido bons. Eu quero que você continue deixando seus comentários aí no YouTube, vai botando aí o que você está achando, vai deixando sua sugestão, vai botando sua pergunta. É muito importante que você participe. Eu só estou chateado com uma coisa, Tiago, já te dando boa tarde aqui. Boa tarde. Estou chateado, Tiago. Estou chateado, por quê? Tiago. Estou angustiado, Tiago. Conta pra mim por quê. O último vídeo que está no ar nosso, eu vi que tem lá 2.000 visualizações. Certo. E tem 500 likes, 500 curtidas. Muito pouco. É muito pouco. Como é que 2.000 pessoas assistem e só 500 curtem? Sim, eu acho que o pessoal tá esquecendo de deixar Não, o like. eu acho que é maldade. É coração duro, gente. Então vai lá, tá assistindo ao vídeo? Clica no gostei. Dá o like, dá o legal aí, clica. Se você continuar assistindo e não gostar mais, aí você vai lá e tira o like, pronto. Clica em cima de novo e tira. Mas começou a assistir, já clica, já dá o gostei, porque isso ajuda ao YouTube a entender que o vídeo é interessante e que vale a pena mostrar para outras pessoas. Aí o YouTube vai pegar esse vídeo e vai mostrar para mais alguém, tá bom? Um grande abraço para você. Tiago, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. E se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, tá? Se você tá chegando aqui nesse episódio, talvez caiu de paraquedas no canal, o YouTube recomenda, caiu de paraquedas aqui. Se inscreva aqui no canal Católicos Querem Saber. Venha fazer parte dessa família e aprender mais sobre Bíblia, sobre catecismo, sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Santo Agostinho já dizia. Exatamente. E hoje a gente vai ter mais um episódio onde nós iremos trazer várias dúvidas, porque, aliás, católicos querem saber. E eu fico muito feliz, Carlos, que eu tô lendo os comentários lá e o pessoal tem colocado meu nome lá várias vezes, né? Você tá ficando com cartaz grande. Aí vocês ficam elogiando o Tiago, ele na próxima renovação de contrato vai exigir o dobro. Então, maneira, gente, vai devagar. Não. Mas muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Aqueles que eu estou vendo lá na minha conta pessoal, estou respondendo lá também o carinho de todos que estão colocando lá. E saiba que é uma alegria poder ser o seu porta-voz também aqui no nosso podcast, trazendo dúvidas que muitas vezes você que está aí assistindo o podcast está tendo também, e tendo essa oportunidade de trazer para o Carlos e a gente poder trocar uma ideia sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o que é o Evangelho, né? O que o Evangelho representa na nossa vida, no dia a dia também, o como que isso impacta na nossa vida. E Carlos, eu queria começar sabendo o que significa a palavra Evangelho. Evangelho é uma palavra conhecida e que a gente tem que entender bem o que significa, né? Se você observar na missa, a leitura mais importante é a leitura do Evangelho. É a hora em que todo mundo se coloca de pé, numa atitude de prontidão, de escuta. Inclusive, na missa, vai aí uma dica importante, na hora do Evangelho, o posicionamento do corpo deve ser voltado para a mesa de leitura, onde está o padre. Então, de que posição na igreja você tiver, na hora da leitura do Evangelho na missa, você se volta em direção
à mesa de leitura, ao ambão, que é onde o padre está fazendo a leitura do Evangelho, porque é a leitura mais importante, porque o Evangelho traz toda a base daquilo que é ser cristão, daquilo que é ser discípulo de Cristo. Então é fundamental conhecer o Evangelho. A palavra Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova, boa notícia. Ali tem, Tiago, uma boa notícia para você. E aí nos cursos eu costumo perguntar aos alunos assim, o que é Evangelho? Aí eles falam, boa nova, boa notícia. Aí eu falei, qual é a boa notícia? A palavra de Deus. Não. Qual é o conteúdo da boa notícia? O que tem ali que é uma boa notícia? É a salvação. Tá, mas o que é que está sendo dito? Então, o pessoal tem dificuldade de entender. E eu costumo dizer assim, se é uma boa notícia, então imagina que você tem um jornal, você tem um jornal, você produz um jornal, e você tem que criar uma manchete para esse jornal. Uma manchete que é uma boa notícia. Qual que é a manchete do jornal do Evangelho? Qual que é a manchete, a notícia principal do jornal de Jesus Cristo? Entendeu? E aí eu passo esse deverzinho para o pessoal fazer, e aí sai de tudo, né? Mas aí, eu não vou responder agora, eu quero que você pergunte. Que bacana, cara. Que bacana. Eu tô pensando na manchete. Tá eu tô pensando aqui na manchete. Então daí, qual que é a sua sugestão? Deus se fez homem, se entregou para a humanidade. Tá boa, palmas pro Tiago, muito bom. Eu teria uma nota o quê? De 0 a 10? 10. Obrigado. Valendo 100 é 10. Que legal. Mas não. Não, valendo 10 é 10. Valendo 10 é 10. Agora eu peguei. Custou. Custei. Mas interessante, né? Falando sobre o evangelho, nós temos 4 evangelhos, né? E por que foram escolhidos esses 4 evangelhos e existem tantos, né? Dizem, tem os evangelhos apócrifos. E o que foi feito para que esses 4 que a gente conhece sejam realmente os 4 que estão na Bíblia? O que aconteceu para que a igreja batesse o martelo e esses 4 são os 4 evangelhos válidos? Aí é interessante você dizer a igreja bateu o martelo, porque antes da Bíblia tem a igreja. Uhum. A gente tem que entender bem isso, porque com a reforma protestante, parece que tudo gira ao redor da Bíblia. E tudo tem que estar na Bíblia. Certo. Mas isso nunca foi a fé cristã. A fé cristã não é que tudo tem que estar na Bíblia. A fé cristã é que tudo tem que estar na igreja. Inclusive, a Bíblia só tem esse caráter de livro sagrado porque foi a igreja quem nos apresentou a Bíblia. Como os protestantes vieram depois da Bíblia já pronta... Sim. Aí eles dizem que tudo tem que estar na Bíblia, mas isso é coisa de protestante. Uhum. A Igreja Católica, como ela vem antes da Bíblia, a Bíblia é um ingrediente da igreja, não o contrário, né? Não é a igreja que sai da Bíblia, é a Bíblia que sai da igreja. Então, quando começou a fé cristã, ou seja, o movimento de Jesus, que era até conhecido como caminho, era assim que eram chamados os cristãos, pertencentes ao caminho. Um nome legal, né? Bonito. Gostei. E aí, quando esse movimento chamado caminho começou, eles não tinham Bíblia. Eles não tinham material escrito. A boa nova, a boa notícia do Evangelho, ela era contada de boca em boca, de testemunho em testemunho. Não tinha nada escrito. Até que começam a escrever. Então tem textos bem antigos que relatam o que Jesus ia fazendo, mas assim, textos esporádicos, textos soltos. Até que o primeiro evangelista a escrever o evangelho mesmo vai ser Marcos. Ele é o primeiro a escrever. Depois Mateus pega esse evangelho que Marcos deixou e
praticamente copia o evangelho todinho. O evangelho de Mateus é uma cópia, como é que fala? É um plágio do evangelho de Marcos, com uma diferença. O evangelho de Mateus acrescentou coisas que Marcos não tinha. Então acrescentou a infância de Jesus, acrescentou as bem-aventuranças, o sermão da montanha, e acrescentou algumas parábolas. Então, para você ter uma ideia, o evangelho de Marcos, que foi o primeiro, tem 16 capítulos, o de Mateus tem 28, 12 a mais. Então, Mateus acrescentou muita informação ali. Depois veio o evangelho de Lucas. Lucas, quando escreveu, ele era discípulo de Paulo. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Marcos e Mateus, sim. Lucas, não. Lucas era discípulo de Paulo e Lucas vai escrever o evangelho dele, sabe para quê? Para fazer parte de uma peça processual, de um processo jurídico, para a defesa de Paulo. Então ele escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ou seja, ele conta desde Jesus até Paulo, como um processo jurídico para a defesa de Paulo em Roma. Tanto é que Lucas dedica o Evangelho dele e os Atos dos Apóstolos a um tal de Teófilo. A um Teófilo que era possivelmente um integrante lá da justiça. E Lucas tinha alguma noção de direito da época, né? Algum estudo voltado para as leis. Então, Lucas escreve o evangelho dele muito baseado em Marcos também, porque Paulo caminhou muito tempo com Barnabé, que é primo de Marcos. Então, o evangelho de Marcos circulava ali com Paulo, nas igrejas de Paulo. Inclusive, quando Paulo está preso, ele escreve para Timóteo pedindo, manda Marcos vir aqui, que eu quero falar com ele. Porque eles tinham brigado, né? Paulo brigou com Barnabé, com Marcos, mandou todo mundo embora. Depois Paulo, preso, fala para Timóteo, manda Marcos vir aqui, que eu quero falar com ele. Então, Lucas pega o evangelho de Marcos e usa a mesma estrutura e põe a pesquisa dele ali também. E, por fim, é João. João é o último a escrever o evangelho. João já está bem idoso quando ele relata o evangelho dele, que é um evangelho bem diferente dos outros. Comentei até no podcast passado que a estrutura do evangelho de João é totalmente diferente dos outros evangelhos. Então, a gente pode dizer o seguinte: Marcos escreveu um evangelho, Mateus e Lucas pegaram a estrutura que Marcos deixou. E João escreveu um outro evangelho com uma outra estrutura, com outras histórias que ele conhecia a respeito de Jesus. Então, assim, a gente tem os 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos começam a circular entre os cristãos. Não tem Bíblia ainda, não tem Bíblia. Tem os textos dos evangelhos rodando. E, além desses textos, haviam outros que rodavam também nas comunidades cristãs. Os textos das cartas de João, os textos das cartas de Paulo, carta de Tiago, carta de Judas, o Apocalipse, que ficava ali rodando entre as comunidades. E, desde o século I, já eram lidos nas celebrações que os católicos faziam. A gente tem um parágrafo do Catecismo da Igreja que conta a estrutura das primeiras celebrações, das celebrações das missas, que eles faziam aos domingos. A estrutura é igualzinha à missa que nós temos hoje. E ali consta que os cristãos liam os profetas e os textos dos apóstolos. Lá no iniciozinho mesmo. E então já estava ali configurada a missa e a primeira, segunda leitura, o evangelho, já acontecendo ali. Então, esses textos ficavam soltos. Além desses textos, que são dos evangelhos que os apóstolos deixaram, que Lucas deixou, das cartas de Paulo e companhia, tinham também outros textos de origem
diferente dessa dos apóstolos. Eram textos que pegavam Jesus, mas colocavam na boca de Jesus doutrinas, ideias que os apóstolos não trouxeram nos textos deles. Então entrava em choque. Você pega, por exemplo, o texto o Evangelho de Maria Madalena. Jesus beija na boca de Madalena, não num sentido erótico, mas ele beija na boca de Madalena para transmitir conhecimento. Isso é uma doutrina gnóstica, que não era da tradição dos apóstolos. Então você vai vendo uma porção de outros textos trazendo outras ideias. Você também tem, por exemplo, o Evangelho de Tiago, que é um evangelho que traz o nome dos pais de Maria, Joaquim e Ana, mas não tem ali um refinamento com algumas cenas. Por exemplo, na cena do nascimento de Jesus, quando Maria dá a luz, ela está para dar a luz, aí José fala assim: vou buscar uma parteira. Isso está no Evangelho de Tiago, que não está na Bíblia. Vou buscar uma parteira. Aí José sai para buscar uma parteira. Quando ele volta com a parteira, Maria já deu a luz. Aí José fala assim: olha, uma virgem deu a luz. Aí a parteira: o quê? Virgem deu a luz? Aí José: ela é virgem. Aí a parteira diz assim: eu só vou acreditar se eu tocar a virgindade dela. Aí a parteira vai lá e toca a virgindade de Maria, a vagina de Maria. Então você imagina um alto de Natal assim, não ia ficar bom. Então você tem nos evangelhos apócrifos certas ideias. Descobriram agora um texto recente de Jesus criança, que fazia uns bonequinhos de barro, batia a mão e os passarinhos voavam. Que maravilha. Então muita coisa fantasiosa, muita coisa mitológica, que não é da tradição dos apóstolos. Então, eu já demorei muito com essa resposta, vou agora fechar. Sim. Como é que esses textos, então, foram escolhidos para estar na Bíblia? Por causa da autoridade que eles já tinham nas comunidades, porque eles eram lidos. Antes de formar a Bíblia, já eram lidos, já eram textos conhecidos, textos que divulgavam bem o pensamento de Cristo. E aí o Papa Damaso I, em 382, faz a listagem que nós temos hoje dos livros que compõem a Sagrada Escritura cristã. Que bacana, cara. O bom de fazer perguntas para você, Carlos, que eu perguntei como surgiu o Evangelho, eu entendi como surgiu a Bíblia inteira. Muito bom, cara. Você estava falando sobre a questão de Paulo, né, e tudo mais, que brigou com Marcos. Enquanto você estava falando isso, me veio uma dúvida, que também está dentro do nosso tema. Por que as comunidades, por exemplo, que Paulo fundou, tomou conta, digamos assim, teve mais repercussão do que os próprios discípulos que caminharam com Jesus? Eu não sei, posso estar falando besteira, mas hoje a gente estuda muito mais o que o Paulo fez, que São Paulo fez, do que muitos dos discípulos que caminharam, dos 12 que caminharam com Jesus. O que aconteceu na diferença aí que os discípulos, muitos daqueles que andaram com Jesus, exceto Pedro, no caso, que é o Papa da igreja, mas também não conseguiram difundir tanto o Evangelho quanto Paulo? Então, quando a gente fala de Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, a gente está falando de comunidades também. Uhum. O Evangelho de Mateus, ele é produzido por Mateus para a comunidade de Mateus. Há uma igreja ali que Mateus acompanha, Marcos também, enfim. Então, a gente tem ali falando de comunidades. Tá. Agora, é óbvio que Paulo estava muito à frente dos apóstolos, muito, em termos de conhecimento, em termos de recursos, em termos de acesso à sabedoria da época, porque Paulo, ele era um cara estudado. Paulo foi com 15 anos,
estudar com os fariseus em Jerusalém. Ele nasceu em Tarso, mas ele foi muito novo, 15 anos, para Jerusalém, para se tornar fariseu. E ele teve, na época dele, o melhor professor que tinha, que era Gamaliel. A gente lê isso lá em Atos dos Apóstolos. Ele teve o melhor professor, Gamaliel. Inclusive, se você for hoje em Jerusalém, tem rua lá com o nome de Gamaliel, o professor de Paulo. Então era um cara com muito conhecimento, Paulo. E Paulo fez o seguinte: ele conhecia as escrituras dos judeus, porque como fariseu ele sabia de cor as leis de Moisés, sabia tudo. Paulo conhecia o direito romano, porque ele era cidadão romano. Possivelmente ele herdou a cidadania do pai, porque a cidadania podia ser herdada ou podia ser comprada. Tem indícios de que o pai dele tenha comprado a cidadania romana e Paulo herdou. Então ele conhecia as escrituras dos judeus, ele conhecia o direito romano e ele conhecia a filosofia grega. Então ele conhecia as grandes fontes de conhecimento da época. E ele misturou tudo isso em Jesus, ou seja, Paulo viu em Jesus que o evangelho de Jesus abarcava tudo isso e muito mais. Paulo percebeu que o que Cristo falava dava um banho no Antigo Testamento, um banho no direito romano, um banho na filosofia grega. E aí ele pegou todo esse conhecimento que ele tinha, mais o que ele aprendeu de Jesus, e foi pregar pelo mundo. Porque entre os judeus ele não podia pregar, porque ele ia ser morto, como foi. Mas ele, por não conseguir pregar entre os irmãos dele, os judeus, que o chamavam de traidor, porque ele antes era um perseguidor dos cristãos, depois ele se converte, então ele passou a ser um traidor dos judeus. Então os judeus não aceitam a pregação. Em que sinagoga Paulo entrava, saía lá na base do porrete, expulsavam ele. E aí ele sai, então, daquele círculo ali de Jerusalém, onde ele tinha todo o conhecimento e toda a autoridade, e aí ele vai pregar para fora. Aí ele vai para Corinto, para Galácia, aí ele vai para Roma. O sonho dele é chegar até a Espanha. Quando ele escreve aos Romanos a carta, é porque ele quer passar em Roma para chegar na Espanha, que para ele era o último lugar do mundo que tinha, né? Não existia Portugal, só existia a Espanha ali no fim da Europa. Ele não sabia da América, senão ele tinha vindo aqui. Mas parece que ele chegou à Espanha. Na Bíblia não consta, mas há indícios históricos de que ele possa ter chegado lá. Enfim, ele se tornou esse pregador espetacular, porque ele tinha muito recurso, muito conhecimento, muita capacidade de transmissão. Ele era muito melhor escrevendo do que falando. Ele diz isso na carta aos Coríntios. Ele está chateadíssimo na carta, porque ele chegou, o pessoal recebia as cartas dele e lia, né? Nossa, que maravilha esse Paulo. Quando ele chegou lá, o pessoal, esse que é Paulo? Não acredito. Por quê? Ele conta na carta, ele é baixinho, careca e fala tímido, ele era tímido no falar. Ele era bom em escrever. Então ele fica chateado que o pessoal não levou ele muito a sério pessoalmente, só pela carta. Mas ele conseguiu fazer uma evangelização que tomou praticamente todo mundo ali conhecido na época, que era o Império Romano, né? Digamos que em 1500, quando o Brasil teve essa evangelização, a missão dos jesuítas, se a gente for pegar lá atrás, é uma consequência do que Paulo fez, então. É uma consequência. O evangelho ter saído de dentro de Jerusalém e invadido o mundo pagão, que eram os romanos, os gregos, isso foi obra de Paulo. Porque, olha, Jesus fala assim com os apóstolos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por todo o mundo. Certo. No evangelho de Lucas, ele diz assim:
ide pelo mundo, saia de Jerusalém, na Samaria, vai até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos ele fala a mesma coisa. Sereis minhas testemunhas na Judéia, que é a região de Jerusalém, na Samaria, que é a região dos samaritanos, e até os confins da terra. Ou seja, Jesus diz aos apóstolos para eles irem pelo mundo. Aí começa Atos dos Apóstolos. Jesus vai embora, começa Atos dos Apóstolos. O que a gente vê durante os primeiros 8 capítulos de Atos dos Apóstolos, que conta mais ou menos uma história de 10 anos ali. Nos primeiros 10 anos da igreja, o que fizeram os apóstolos? Nada do que Jesus pediu. Ficaram em Jerusalém, construíram ali uma comunidade, vendiam os bens para ficarem ali todos em comum, e mais nada. O que Jesus tinha dito, sejam minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e em todo o mundo, eles não fizeram. Ficaram ali. Começaram a ter intercâmbio com os judeus. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém começaram a frequentar ali a reunião dos cristãos. Ou seja, virou uma seita judaica. Um puxadinho da religião judaica. Aí no capítulo 8, aparece um cara muito doido, chamado Saulo. E ele começa a ouvir o que os cristãos estão pregando, aí aparece um tal de Estevão, que era diácono. Estevão fala assim: Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Aí Paulo fica louco. Como é que esse cara está falando mal do nosso templo de Jerusalém? Aí Paulo desencadeia uma perseguição aos cristãos, que era Saulo, né? Saulo desencadeia uma perseguição aos cristãos, mata Estevão. Aí o texto é muito engraçado, Atos dos Apóstolos. Quando Paulo bota para quebrar, aí o texto fala assim: então eles saíram de Jerusalém e foram para Samaria, para todos aqueles lugares que Jesus tinha dito para eles irem. Então foi graças à perseguição que Saulo fez que aí a igreja vai cumprir o que Jesus tinha pedido. Eles ficaram cômodos, então. Se acomodaram ali. Ali virou uma situação cômoda para eles. Entendeu? Que interessante, porque a ideia que passa é que depois de Pentecostes já teriam saído para pregar. Não, eles ficam. Pode ler o texto. Eles ficam em Jerusalém. E ficam ali, acomodados. Com a perseguição que Saulo vai fazer, é que eles agora vão sair fora. Mesmo assim, os apóstolos continuam em Jerusalém. Quem sai são os que seguiam os apóstolos. Aí os seguidores dos apóstolos é que vão pregar para fora. Nisso, Paulo está botando para quebrar, perseguindo gente. Aí, Paulo se converte. Quando ele vai anunciar o evangelho para os judeus, aí ninguém aceita, chama ele de traidor, querem matar ele, ele foge, vai para a Arábia, fica 3 anos lá no deserto, estudando possivelmente, se preparando, depois ele começa a viajar e pregar pelo mundo. Então essa é a história. Então os apóstolos mesmo não fizeram o que Jesus mandou, não. Depois é que Pedro vai sair de Roma, vai sair de Jerusalém, vai para Roma. Por isso que o Vaticano é em Roma, porque aí Pedro vai ser morto lá. Mas no início, todo mundo acomodado, como costuma ser determinadas organizações religiosas. Monta-se o prédio, cerca-se o terreno e ficam ali dentro. Ali dentro. E eu comecei falando que Jesus disse: sal da terra e luz do mundo. Jesus não disse para ser sal dentro de saleiro, né? Não. Às vezes os nossos templos viram grandes saleiros com sal empedrado ali. A gente tem que levar para fora essa mensagem de Jesus.
Perfeito. Quando a igreja celebra a Hoje eu estou demorando muito para responder. Eu vou mais curto agora. Não, perfeito, mas Tá bom. mas tá ótimo, porque a minha cabeça ela expande assim de tanta informação. Mas é interessante, ainda dentro dessa temática, né? Porque a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Isso. As colunas da igreja. Isso. Por mais que a igreja celebre os dois juntos, a missão dos dois foram em lugares diferentes, né? Lugares diferentes e até em certa oposição. Certa oposição, É, né? porque nunca Paulo fez nada sem reverenciar Pedro. Tá. Paulo vai a Jerusalém conhecer Pedro. Paulo tem esse cuidado de levar questões para Jerusalém responder, porque Jerusalém ali no início era a sede da igreja, né? Tem um concílio de Jerusalém, Paulo vai até lá, e ele fala, eu fui lá, conheci Tiago, conheci Pedro. Porém, Paulo teve rusga com Pedro. Pessoal, presta atenção, você que é de pastoral, tem rusga na sua paróquia? Tem briga lá? Tem? Pois é a mesma coisa, tá? Lá no início também tinha. Paulo, ele está na Galácia, que é uma região de cidades, por isso tem a carta aos Gálatas, é daquela região lá. E ele conta que Pedro uma vez foi lá. Está lá em Gálatas, capítulo 4. Foi fazer uma visita pastoral. Foi fazer uma visita pastoral. Pedro chegou lá para conhecer os cristãos da Galácia. Certo. Só que os cristãos da Galácia não eram judeus, eles não cumpriam as normas judaicas. Eles eram cristãos vindo de outras realidades. E os judeus, se você lê Levítico, não pode comer porco, não pode comer uma porção de coisa. Camarão, não pode comer nada dessas coisas assim. Aí Pedro chega lá e tem uma mesa, imagina, carne de porco. Hoje eu comi carne de porco com bacon, um baconzinho, e tem um camarãozinho frito, e tem tudo lá na mesa. Aí Pedro chegou e começou a comer, junto com todo mundo. Por quê? Jesus libertou todo mundo dessas regras alimentares. Jesus disse, não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai do coração. Não é uma comida que te torna impuro diante de Deus. São seus atos, não é isso? Então Pedro, tranquilo, estava lá comendo. Até que chega quem? Chega o pessoal de Jerusalém, que eram os judeus que tinham se tornado cristãos. Mas eles se tornaram cristãos mantendo as práticas judaicas. Certo. Aí, quando chegou o pessoal de Jerusalém, Pedro se fingindo de desentendido e não comia mais nada. Aí Paulo está contando isso em Gálatas, Paulo dá uma chapuletada em Pedro, na frente de todo mundo. Você está achando o quê, Pedro? Você cumpre ou não cumpre a ordem de Cristo? Por que você está fingindo ser quem você não é? Ih, você já pensou? E aí acontece essa questão lá, e no fundo Paulo é que estava certo, não era Pedro, certo. Porque se fosse Pedro, a gente até hoje ficava cumprindo essas regras. Não, Jesus libertou dessas regras. Mas para você ver como é que a Bíblia não passa pano para ninguém, né? Não. A Bíblia mostra a humanidade de cada um. Pedro, o primeiro dos apóstolos, o que estava sempre mais junto de Jesus em tudo, ainda com as suas fraquezas, seus fracassos, suas incoerências. Sim. É bonito ver isso. Não, muito bonito. Inclusive, essas questões de judeus convertidos, pagãos convertidos ao cristianismo, foi o que gerou o primeiro concílio. O concílio de Jerusalém era para descobrir se para se tornar cristão tinha que ser circuncisado ou não, porque né? Paulo estava pregando o evangelho. A questão toda era Paulo. Paulo estava pregando o evangelho aos não-judeus. Então, ou seja, os gregos, os romanos, eles não tinham essas questões que o Antigo Testamento põe. Uhum. Eles não tinham essas práticas. Então, Paulo começou a pregar o Evangelho. Paulo não começou a pregar o Antigo Testamento. Paulo começou a pregar o amor de Deus. Aí, todo mundo gostando, porque é bom você ouvir o Evangelho. Todo mundo gostando, se convertendo. Lá em Jerusalém, tinha a turma
judaica. O líder deles, sabe quem era? Não. Tiago. Meu xará. O seu xará, que é o chamado irmão de Jesus. Nem era apóstolo. Uhum. Era o da família de Jesus, que se tornou o primeiro bispo de Jerusalém. Então, ele era muito rígido com o cumprimento das normas judaicas, mesmo sendo discípulo de Jesus. Então, tinha a turma de Tiago e tinha a turma de Paulo. Paulo, liberal, pode comer carne de porco, pode fazer o que você quiser, o que importa é você amar, é você ser justo, é você cumprir o evangelho. Tiago não achava. Tiago achava que tinha que cumprir toda a legislação do Antigo Testamento, mais o evangelho. Aí vai haver o Concílio de Jerusalém para decidir essa questão. E aí se decide que os que não são judeus não estão obrigados a cumprir as normas, exceto 4, que é não comer animal estrangulado, regras lá de alimentação basicamente, mas nada muito grave para não ter que impor certas coisas aos não-judeus. Por exemplo, o judeu tem o costume até hoje de fazer a circuncisão, que é uma espécie de fimose, operação de fimose. Todo judeu tem que fazer aquilo, é da religião judaica. Então, se queria, o pessoal lá de Tiago, de Jerusalém, queria que Paulo obrigasse os gregos, os romanos, a fazer circuncisão. Paulo, eu não vou. Velho, gente. Não, Paulo falou, circuncidado é aquele que tem um coração em Cristo. Paulo fica bravo com isso, sabe o que ele fala? O pessoal pensa, volta aqui, pessoal, atenção. Vocês pensam que a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia. Paulo fala assim, esse pessoal, está lá em Gálatas também, esse pessoal que fica falando que todo mundo tem que ser circuncidado, tomara, sabe o que Paulo fala? Tomara que na hora que eles forem circuncidados, que eles cortem fora, para ver se param de apurrinhar a gente. Paulo escreve que babado. isso. Ele estava chateado. Que loucura. Sabe qual pode ser o nome do nosso podcast? Casos de família. Mas a Bíblia acaba sendo um grande caso de família, né? Sim, que se repete até hoje, né? Imagina Paulo, pá, corta o pinto fora. Pá, é mole. Doideira, né? Mas você vê, né? Essa turma de Tiago até hoje tem uma galera assim que tem que cumprir o Antigo Testamento. Todo Tiago é perigoso, isso eu sei. Menos eu. Menos você. Né? Mas essa turma de Tiago continua dentro da igreja. Continua. Total. Quando se prega a fé católica, muita gente está pregando o Antigo Testamento, achando que está pregando o Evangelho. Os catequistas me perguntam, o que a gente deve ensinar na catequese? Primeira coisa, Sermão da Montanha. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Bem-aventuranças. Te perguntei aí outro dia quantas são as bem-aventuranças, quantas são mesmo? 9. E o cara gravou mesmo. 9 bem-aventuranças. Ensina isso. Se você ensinar a pessoa a ser humilde, a ser misericordiosa, a ser uma pessoa pacífica, a ser uma pessoa que chora com aquele que chora, que tem sentimento, pronto. Ela cumpre tudo. Mas se você só ensinar, não faça isso, não faça aquilo, os mandamentos, aí você dificulta a pessoa a entender quem é Cristo. Parece que Cristo é só aquele que diz não para tudo, quando ele, na verdade, tem um projeto de profunda essência humana no Sermão da Montanha. Então, pregar o Evangelho é pregar o que Cristo ensinou. Eu dei um curso aí outro dia e falei, gente, se você não tiver tempo de ler a Bíblia toda, lê pelo menos os 4 evangelhos. De tudo que você precisa entender na Bíblia, está nos 4 evangelhos. Aí uma senhora me perguntou assim, então se eu ler os 4 evangelhos e começar daí, já é um bom início para evangelizar? Eu falei, olha, evangelizar a única coisa é falar dos 4 evangelhos.
Mas é que está na cabeça da gente que evangelizar é contar toda essa história que está aqui, é pôr toda a lei de Moisés em cima da mesa, e não é. Evangelho, Tiago, é uma boa nova. Agora eu vou responder lá a manchete do início. A manchete que Paulo escreveu como boa nova é a seguinte: Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados. Essa é a manchete. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. Que bacana. Tudo que você falar de perdão de Deus, de graça, de misericórdia, você está falando de Evangelho. Mas tudo que você falar de inferno, condenação, castigo, você está falando de Antigo Testamento. Você está falando de lei de Moisés. Entende? Não que o Evangelho não fale sobre o inferno, mas a ênfase não é essa. Quando Jesus falou, ide por todo mundo pregai o Evangelho, era o quê? Pregar boa notícia. Não é que a boa notícia é que você vai para o inferno. Isso não é boa notícia. A boa notícia é que Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados. Nós estamos perdoados. E aí é o que é bonito. A partir do momento que eu me reconheço perdoado, eu agora fico mais leve para perdoar os outros. É isso que o Evangelho faz na vida da gente. Realmente, muito bonito. E a gente entender essa questão nos torna uma vida mais leve, né? Porque nós não podemos viver com medo do inferno, nós temos que viver com a certeza do céu, né? Que é muito diferente. Porque quando você vive com medo do inferno, você não faz certas coisas erradas, não é porque você é uma boa pessoa, que você respeita, que você é um bom cristão, mas sim você faz por medo. E o medo não tira a sua essência. A essência continua infundida dentro do coração da pessoa. Ela não faz por medo da consequência, sendo que a conversão, penso eu, seja ao contrário. Eu não vou fazer as coisas erradas, eu não vou procurar fazer as coisas erradas. Aí entra nesse sentido o pecado, não é por medo do inferno, é porque eu tenho a certeza do céu, que Jesus morreu por mim, que eu vou buscar fazer as coisas corretas. É como gratidão ao que eu já recebi. Isso. Não é que eu vou fazer para conquistar. Isso é soberba, isso é arrogância. Isso é você querer se bancar diante de Deus. Não é nada disso. É o contrário. É porque Ele já me deu, é porque Ele já me perdoou, é porque Ele já me salvou, é que agora eu vou fazer de acordo, como gratidão, como reconhecimento pela obra dele em mim. Paulo escreve em Efésios: já estou assentado nos tronos celestiais. Paulo já se via no céu, de tanta alegria do Evangelho no coração dele. Aí você vai falar assim, mas também Paulo é santo, por isso que ele podia dizer. Ele não se achava santo. Ele escreveu também: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Há um conflito dentro de mim. Ou seja, Paulo era pecador como nós somos. Mas ele tinha certeza do céu, não porque ele era um herói perfeito. Ele tinha certeza do céu porque ele sabia e confiava na misericórdia de Deus. Então isso é o Evangelho, entendeu? Isso é o Evangelho. São Paulo viveu na sua essência o Evangelho. Exatamente. Ele legal. viveu mesmo, experimentou ali. E que a gente experimente também. Sim. E nesse sentido do Evangelho, voltando para dentro do nosso tema, qual é a importância da tradição oral para que o Evangelho fosse chegado a esse volume que a gente tem, ser colocado pelo Papa? Eu esqueci o nome do Papa. Que você... Damaso I. Damaso I, né? Que montou, né, essa cronologia, digamos assim, entre aspas. Uma lista, né? Ele deu a lista dos livros. Exatamente, montou essa lista. Qual foi a importância dessa tradição oral? E a igreja considera, né, a tradição da igreja tanto equivalente quanto a Bíblia quanto o magistério da igreja, né? É o tripé ali que mantém... o tripé que mantém a fé católica. Exato. Você vê assim, a Bíblia ela tem 3 fases. A gente chama de fato vivido, fato contado e fato escrito. Ou seja, aconteceu, é o fato vivido. Depois, aquilo foi contado, o fato contado. E depois, o fato escrito. Porque no final só é que vai ser escrito. Até porque
não era fácil escrever, né? Você não tinha papelaria com papel, com caneta. Escrever era uma arte difícil. Talvez você tinha que contratar pessoas para escrever para você, porque você não tinha caneta, você não tinha todo o aparato necessário de escrita. E a minoria sabia escrever também. Então, escrever o que aconteceu era a última coisa sempre. E outra, eles escreviam, não é para o povo ler, porque o povo não sabia ler. Eles escreviam para alguém ler para o povo. Na missa, essa cultura que tem de primeira leitura, alguém vai lá na frente ler, isso é porque vem de épocas onde ninguém sabia ler, onde também não tinha nada impresso, não existia gráfica, então alguém lia para o povo ouvir. Então, quando você falou aí de tradição oral, é exatamente isso, o fato contado. Os ensinos de Jesus foram contados oralmente. Quando Jesus pega aqueles 72 discípulos, manda pelas cidades para pregarem o reino de Deus, alguém levou Bíblia, texto escrito? Não, não tinha. Eles foram pelo que eles tinham na memória. Eles foram falando, era a pregação oral. O evangelho era oral, era aquilo que as pessoas falavam, eram as experiências que iam sendo trocadas. Quando vem a reforma protestante, é que eles se apegam ao texto bíblico, tem que estar aqui, porque a Bíblia... Quando Jesus mandou pregar, não tinha Bíblia, não tinha nada. Porque mais importante do que ter uma Bíblia, Tiago, é você ter a compreensão do evangelho. Se eu hoje perder minha Bíblia e não tiver mais nenhuma Bíblia para eu ler, não vai me fazer falta nenhuma mais. Porque eu já entendi o Evangelho. Eu compreendi os princípios do Evangelho. Agora eu vivo independente de texto escrito. Por quê? Já está aqui. Então não pode se fazer uma idolatria à Bíblia. Se fala muito da idolatria às imagens, mas às vezes os protestantes fazem uma idolatria à Bíblia. Bíblia. Não, não é a Bíblia. É o sentido do Evangelho no seu coração. Isso que a igreja chama de tradição oral, né? É aquilo que não foi escrito, mas que foi ensinado. Interessante você falar sobre essa questão da missa, da leitura. Então é por isso que não se usa a Bíblia na missa, porque a ideia de estar lá na escuta da palavra é para a gente realmente escutar o que está sendo falado e não ler. Isso é muito antes de existir gráfica e ter Bíblias na mão das pessoas. A missa é muito antes disso. Então as pessoas iam lá na missa para ouvir a palavra. A maioria não sabia ler. Não tinha jornalzinho, não tinha gráfica, não tinha impressora, não tinha celular, não tinha nada. Como é que eles tinham acesso? Pela escuta. Olha que interessante aqui, Apocalipse, capítulo 1. E falar de Apocalipse... O quê? Tem coisa para falar de Apocalipse? No livro do Apocalipse, capítulo 1, a gente lê aqui assim, ó, Apocalipse 1, versículo 3. Olha o que diz, Tiago. Feliz o leitor e os ouvintes da palavra dessa profecia. Viu que ele põe no singular e no plural? No singular, feliz o leitor. No plural, felizes os ouvintes. Por quê? Porque isso aqui foi escrito para um ler e os outros ouvirem, que é o que é a missa. Legal, né? Muito bonito. Muito bonito. Eu falei sobre a questão de quando a gente entende o evangelho e a gente aplica na nossa vida, a vida fica mais leve, né? Hoje, qual é a missão do cristão católico em entender o evangelho, praticar o evangelho e se tornar um evangelizador? Como que isso funciona na prática, ô Carlos, na sua visão? Eu acho que você conhecer o evangelho, repito, evangelho não é mandamentos, não é lei de Moisés, não é isso, é um monte de norma, não. O evangelho é a boa nova. Qual é a boa nova? Deus decidiu, como diz Paulo em 2 Coríntios, Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados. E aí Paulo até continua, depois você leia 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18 em diante. Paulo diz assim: e ele colocou na nossa boca
essa mensagem, esse ministério de reconciliação. Então, o que eu entendo? Eu ouço o Evangelho. O que é o Evangelho? Deus decidiu não levar em conta os meus pecados. Eu estou em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo põe lá, estamos em paz com Deus. Mas não estamos cheios de pecado? Sim, mas nós estamos em paz com Deus, porque Ele decidiu não levar em conta os nossos pecados. Pronto. Eu, entendendo isso, Tiago, agora eu vou viver isso. Viver leve, sem medo de Deus, sem medo de inferno, viver em paz, porque Deus decidiu me perdoar e, ao mesmo tempo, perdoar ao próximo, perdoar aquele que me ofendeu. Porque não existe viver o Evangelho, a Boa Nova, se você não perdoa o outro. É a maior incoerência que pode existir. Porque justamente a Boa Nova que Deus te deu é para você viver com o próximo. São Francisco de Assis dizia, vamos pregar o Evangelho e, se necessário, vamos usar palavras também. Por que ele dizia isso? Porque pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Não é ficar falando, pegar um microfone na rodoviária e não. É você viver. Então, como é que é viver o Evangelho? O Evangelho é a notícia de perdão que Deus fez por mim. Como é que eu vivo o Evangelho? Perdoando aquele que me ofende. Então, quando eu faço esse caminho, aí eu estou vivendo o Evangelho. Aí eu estou vivendo em paz com Deus e em paz com meu irmão. É isso. E aí, tem um depoimento, posso ler? Claro. Ou você quer ler com a sua voz de locutor? Você que decide, se quiser ler. Tem uma irmã que faz o curso com a gente, os cursos bíblicos, e ela passou por um grande problema. E aí ela me mandou aqui por escrito o que ela viveu. Eu tenho uma sugestão. A semana passada você falou assim, quando que Thalia vai aparecer nesse podcast? Thalia! Se você gostou, da locução que ela fez, eu acho que esse é o momento que ela Thalia, vem aqui. Vem pra cá. Com licença, Palmas para Thalia, muito bem. Enquanto Thalia vem, essa irmã, eu não vou dizer o nome dela, porque o depoimento dela é muito forte, tá? Muito forte, mas eu quero que vocês ouçam, com atenção. A Thalia vai ler como se fosse ela, a nossa aluna, mas você perceba o que é o Evangelho quando entra na vida de alguém. O que ela vai dizer aqui, ela vai dizer com relação ao Evangelho da vida dela, o que foi o Evangelho para ela. Então, sem dizer o nome, Thalia, palmas para Thalia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Você vai ler aqui a mensagem toda dela, para que os nossos telespectadores, como chama? Os nossos internautas acompanhem. Pode ler. Tá ótimo. Vamos lá. Bom dia, Carlos. Desejo de todo o coração que tudo esteja bem com você e toda a sua família. Essa é a libertação. Prefiro chamar assim. No dia 24 de agosto de 2013, a minha família passou por uma perca terrível. A perda da minha sobrinha, com apenas 19 anos de idade, por feminicídio. O homem que tirou a vida dela não aceitava viver sem ela e nem vê-la com outro. Ele não morava com ela, às vezes ficava. Ele matou ela com muitas pancadas, ou seja, ele perfurou todos os órgãos dela, foi asfixiada, enfim, muito espancada. Na época do crime, ela deixou 2 filhos, um de 3 anos e o outro de quase 2 anos. Foi terrível, nossa família nunca mais foi a mesma, e nunca vai ser. A gente segue em frente pela fé e confiança no Pai. Ele tinha convivência com nossa família, ou seja, uma pessoa que a família gostava muito. Enganou toda a família. Por fora, uma ovelha, e por dentro, um lobo. Isso para a família foi várias dores.
a forma que ela foi morta, por quem ela foi morta, e levaram 5 dias para encontrar o corpo. Fora o processo de identificação, é que não podemos velar. Até hoje continua esse vazio e a dor. Quando a gente ouve falar sobre feminicídio, reacende em nós a dor que passamos e pensamos na dor que essa família está passando. Minha mãe logo perdoou, na época do acontecido. Ela tinha 81 anos e meu pai 83 anos. Minha irmã, a mãe da minha sobrinha, com poucos anos, perdoou. Eu levei 10 anos para perdoar. Só consegui perdoar depois que passei a fazer o curso Católicos Querem Saber. Principalmente quando assisti o Evangelho de Mateus. Foi muito libertador. Tirei um jugo pesado que eu carregava nas costas, no coração, e peguei o fardo de Jesus, que é leve. Eu agora entendi o que é perdoar, e isso é libertador para o nosso coração e a nossa mente. Quando a gente entende que a nossa fraqueza de pecador que somos, estaremos sempre sujeitos a pecar, mas também com a certeza que em Deus já fomos perdoados. E só Deus conhece nossas fraquezas, e que não cabe a gente condenar, e sim perdoar, e deixar ir em paz, pois somos todos filhos de Deus, independente do pecado. Obrigada, Carlos Magliano, por se deixar permitir ter o conhecimento do Evangelho e passar para tantas pessoas que precisam. Não poderia deixar de agradecer primeiro a Deus pelo Evangelho e pelos apóstolos escolhidos para nos transmitir sua palavra. E a você, Carlos, minha eterna gratidão por escolher dar andamento nos ensinamentos da palavra de Deus, com segurança, clareza e leveza. Peço-lhe desculpas por alguns erros, mas com muita emoção. Continue evangelizando, pois além de ser libertador, salva muitas vidas. Gratidão, essa é a palavra. Obrigada a toda a sua equipe. Muito bem, muito bom. Que lindo. Isso aí é o Evangelho, Thalia. Tá vendo? O Evangelho Sim. faz isso com a gente. Quando o Evangelho entra na vida da gente, a gente começa a saber o que é o amor, o que é o perdão, o que é a misericórdia, começa a andar em paz. É isso que acontece. Gostou, Thalia? Gostei, muito emocionante. E o que você lindo. faz aqui? Fala pra gente. Eu sou operadora, eu fico nos bastidores, gente. Eu fico ali por trás, comandando as câmeras. Por isso, Faz as edições? faço as edições, os tudo cortes? direitinho, os cortes, Muito bem. no áudio. Muito bem. Então, depois você escreve aí nos comentários o que você está achando do trabalho da Thalia, se está gostando, se não está gostando, e se eu devo trocá-la pelo Tiago. Eu gostaria de trocar. Aí vocês vão anotando aí, tá bom? Abraço. Obrigado, Thalia. Obrigado. Boa leitura. Obrigado. Isso, volta para os bastidores. Muito bom. Eu fiquei emocionado ali com a voz da Thalia também. O relato muito bonito, né? Muito forte, né? Muito forte, Muito né? forte demais. Porque, né, é interessante que você me mandou esse texto, né, previamente também, e quando eu estava lendo, eu pelo menos consegui sentir um pouco, né, do que ela realmente passou, né, e a gente por muito menos, porque olha a gravidade que foi o que aconteceu com a família dela, nós por muito menos também não perdoamos as pessoas, né, Sim. Ficamos carregando essa mágoa, esse peso, e a falta do perdão é um veneno que a gente bebe todos os dias, né? Um veneno que vai envenenando a nossa alma, né? Então, eu penso que é uma libertação realmente para a vida, como ela colocou nas palavras, né? E que bonito, que bom que você conseguiu chegar a esse patamar de conseguir perdoar, de entender realmente o Evangelho de Jesus e conseguir colocar isso em prática, né? Porque, infelizmente, esse rancor que a gente sente não vai trazer a pessoa de volta, a gente não vai conseguir recuperar o que a gente perdeu, digamos assim. Mas quando a gente concede o perdão, é a nossa alma que fica em paz, né? O Paulo diz em uma de suas cartas, ele diz, não haja ressentimento. O que é o ressentimento? É você sentir de novo. Enquanto você não perdoa, enquanto você não libera aquilo que está guardado em você de mal, você fica ressentindo. Enquanto você não perdoa, você sente aquilo de novo todo dia, e aquilo vai te adoecendo, vai acabando com você. Então,
perdoar, Tiago, antes de ser uma atitude de espiritualidade, é uma atitude de inteligência. Quem não é inteligente não perdoa. Fica guardando mal dentro dele, fazendo mal a ele mesmo. O perdão é libertação, porque é saúde também. Perfeito. Carlos, antes da gente ir para as perguntas do YouTube, né, que as pessoas deixaram nos últimos episódios, e lembrando mais uma vez, né, redundante, mas relembrando, a gente não pega apenas os episódios anterior, tá? O episódio anterior. A gente pega os episódios anteriores. Então, se você assistiu, por exemplo, o primeiro episódio recentemente e deixou um comentário lá, a gente também fica de olho nas perguntas. Os cortes também, né? Durante os cortes também. Tá. A gente dá preferência no episódio porque a pessoa está acompanhando todo o raciocínio, né? Mas se você, porventura, deixar alguma pergunta nos cortes também, a gente está de olho em tudo lá. Tem alguma passagem do Evangelho que você trouxe para sua vida na sua caminhada de conversão, porque a conversão é todo dia? Sim. Tem alguma passagem específica do Evangelho que você tem aí como lema da tua vida, que te inspira? Tenho. Mateus 6,8. O Pai sabe de tudo que vocês precisam antes que vocês peçam. De tudo que eu já li na Bíblia e no catecismo e em qualquer lugar, essa frase para mim contém a maior das boas novas. Por quê? Se Deus, Pai, primeiro que Ele é Pai, se o Pai sabe de tudo que eu preciso antes que eu peça, então eu posso viver em paz, Tiago. Eu não preciso ficar demonstrando para Deus aquilo que eu não sou. Eu não preciso ficar fazendo sacrifícios para Deus. Eu não preciso ficar apavorado em orações que mais parecem crise de ansiedade do que orações. Eu posso viver em paz, porque eu tenho um Pai, e um Pai que sabe de tudo que eu preciso antes que eu peça. Eu acho que esse versículo fala da nossa confiança para com Deus, mas principalmente fala do caráter de Deus para mim. Quem é esse Deus que eu estou adorando? Ele é meu Pai. E Ele sabe de tudo que eu preciso antes que eu peça. Ele sabe tudo que eu preciso. Ele cuida de mim. Ele não depende que eu fique falando o tempo todo no ouvido dele, lembrando, como se eu estivesse botando Deus contra a parede. Não. Esse versículo me deixa em paz. Esse versículo faz a minha oração ser uma oração em paz, sem desespero, sem sacrifício, sem pressionar Deus. Esse versículo me tranquiliza. Para mim, na minha caminhada, foi assim o ponto de virada, esse versículo. Que legal, que bacana. Aproveitando o gancho da sua fala e já abrindo para as perguntas, a primeira pergunta vai ser a minha, tá? Ah, é? Você também assiste o podcast? Eu assisti, rapaz. Muito bem. Eu assisto, eu não consegui, no domingo passado, eu fui um daqueles que não conseguia assistir às 3 horas, mas depois que acabou depois a transmissão, eu assisti, estava lá assistindo. Eu não assisti. Não assistiu? Não. Eu fiquei emocionado com Vou falar assim, eu não assisti, mas minha filha número 1 assistiu, a meu filho número 2 assistiu e disse que é muito bom. E inclusive eu fiquei emocionado com o seu vídeo ali iniciando o nosso último podcast, que foi enviado ali em cima da hora, né, devido sobre o Silvio Santos, sobre o Silvio Santos. Fiquei emocionado e percebi também a sua emoção em falar do Silvio, né? Sim, o Silvio para mim é a maior influência na minha vida em termos de empreendedorismo. Eu gosto de empreender também, desde pequeno. E em comunicação. Então, Silvio Santos, para mim, em comunicação, oratória, falar com o público e empreendedorismo, ele é a minha referência. Quando ele era jovem, no Rio de Janeiro ainda, ele botou um sistema de som na barca para vender propaganda e animava lá as viagens da barca que fazia Rio-Niterói. Eu lendo aquilo, eu leio a biografia do Silvio Santos desde sei lá que idade, eu tenho todos os livros da biografia dele. Na minha cidade, Nova Friburgo, para quem não conhece, tem o maior teleférico de cadeirinhas do Brasil.
Você sabe que eu botei o sistema de som no teleférico para rodar propaganda? Olha que legal, cara. Não deu certo. Roubaram as caixinhas, porque ficava nas torres assim, alguém foi lá à noite e roubou as caixinhas de som. Mas eu cheguei a rodar propagandas no teleférico. Que legal. Sistema de som, a pessoa ia subindo de cadeirinha e ouvindo músicas e propagandas. Isso era já a influência do Silvio Santos. Que bacana. Ano 1999, 2000. Eu estava lá no teleférico trabalhando. Que bacana, que bacana. E nos comentários do nosso último episódio, as pessoas realmente colocaram lá que vê muita semelhança entre o seu jeito de falar, de se comunicar com o Silvio Santos. Que bom, só não é semelhante o bolso. O resto é bem parecido. Quem quer dinheiro? Aproveitando o gancho, né, da sua fala, até em que ponto é permitido e é legal se fazer promessas, né? Os famosos, né? Olha, se aconteceu um milagre na minha vida, estou buscando uma cura, alguma coisa, e faço um propósito de Aparecida, algo do tipo. Até em que medida isso é saudável ou não é saudável para a vida de um católico ter esses propósitos ou essas promessas com Deus? Tem a promessa católica e tem a promessa pagã. Nessa passagem que eu citei, de Mateus 6,8, Jesus fala no 8, o Pai sabe de tudo que vocês precisam antes que vocês peçam, mas no versículo 7 anterior ele diz, olha, não useis muitas palavras, muitas repetições, muito falatório no ouvido de Deus, porque isso é coisa de pagão. Pagão, para Jesus, é quem não entende a Deus. Tem que ficar falando muito para ver se Deus atende. Aí que ele completa, o Pai, aí ele fala, não imiteis eles, porque o Pai sabe de tudo que vocês precisam antes que vocês peçam. Então está dentro do que você está perguntando, de promessa. Qual que é a promessa pagã? É essa que eu tenho que fazer sacrifícios para ver se Deus me atende. Eu tenho que fazer tal coisa. Aí você faz um comércio com Deus. Olha, eu vou à Aparecida do Norte se eu receber tal graça. Aí é uma promessa pagã. Por quê? Você está comercializando com Deus, me dá uma graça que eu te dou uma ida à Aparecida do Norte. E você vai à Aparecida do Norte como se fosse um sacrifício, pagando uma graça que você recebeu. Tudo errado. Primeiro que graça é de graça. Você não paga graça nenhuma. Segundo, que você não tem que prometer a Deus nada. Ele já te deu tudo. Terceiro, que ele sabe tudo que você precisa antes que você peça. Você tem um filho de 3 anos. Sim. Ele precisa fazer alguma promessa para você dar comida para ele? Não. Você sabe que ele precisa de comida, você vai lá e dá. Esse é o pai. Entende? Então, esse comércio com Deus não é católico, isso é pagão. Não tem nada a ver. Eu vou à Aparecida do Norte se o senhor me der tal coisa. Deus está muito necessitado que você vá à Aparecida do Norte, né? Ele não está nem dormindo. Então isso é pagão. O que é a promessa católica? A promessa que tem a ver com o Evangelho? É o seguinte, meu pai, eu preciso de tal graça. E eu vou à Aparecida do Norte. Independente se eu vou ter a graça ou não vou ter a graça. Eu vou como gratidão por tudo. Ponto. Entendeu? Uma coisa é você fazer porque você está barganhando, está comercializando. Outra coisa você faz sempre por gratidão. Então a promessa por gratidão deve ser feita, pode ser feita. A promessa por negociação, não. Perfeito. Por que Ezequias destruiu a serpente de bronze que Moisés tinha feito? Rapaz, essa história é longa. Essa história é a seguinte, Moisés faz uma serpente de bronze e essa serpente era um sinal de cura lá no deserto. Está em Números 21 isso. Depois, lá no segundo livro de Reis, capítulo 18, o rei Ezequias, 700 anos depois de Moisés, destrói a serpente de bronze. E aí é explicado lá por quê, está explicado no texto. Porque o povo tinha colocado essa serpente dentro do templo e estavam
adorando essa serpente, acendendo incensos, fazendo sacrifícios para a serpente de bronze, e deram até um nome a ela, Nerustã. Então ela virou uma deusa dentro do templo. Então atenção, católicos que querem saber, não há nenhum problema você ter uma imagem. Moisés fez a serpente de bronze, mas há problema em você dar a essa imagem certos atributos e certos poderes que ela não tem. Então a imagem de Moisés foi boa enquanto foi bem usada. Quando foi mal usada, foi destruída. A mesma coisa é com as imagens católicas. Achar que passar a mão na imagem vai te dar um poder maior, ou vai te dar uma cura maior, ou a imagem tem que estar ali, senão vai ter mal olhado. Aí você começa a transformar a imagem numa superstição. Aí não serve mais. Aí está igual a serpente de bronze de Moisés. Tem que descartar. Perfeito. Por que Deus tinha vários nomes no Antigo Testamento? Bom, Deus é chamado de Elohim, El Elyon, El Shaddai, Yahvé. Agora eu lembro desses. Por que ele tem esses nomes? Porque esses nomes eram os nomes de deuses dos povos vizinhos. Então, à medida em que os israelitas foram se desenvolvendo, eles eram adoradores desses deuses. Mas depois se foi entendendo que só tem um Deus. E aí foi se abarcando nesse um Deus só o título de todos, para mostrar que é um Deus só. Entendeu? Uhum. É igual Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Saúde, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora do Dedo, sabia que tem? Não. Tem. Nossa Senhora de tudo que é coisa. É uma só. Por quê? Porque é uma Maria que é tão grandiosa que abarca todos os títulos. Então é a mesma coisa que a gente pode compreender com os textos que citam Deus com vários nomes. Ângela Rodrigues perguntou o seguinte: Professor Carlos, a paixão de Cristo não sanou o pecado original? Muito bom. Ângela. Uhum. É assim, Ângela. Santo Agostinho nos disse que o Deus que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós. Ou seja, na criação foi obra de Deus. Agora a salvação, Ele quer que a gente participe dessa salvação. Então vou chegar na sua pergunta agora. O pecado original é algo que todo mundo nasce com ele. O pecado original não é um pecado que você cometa. O pecado original é uma condição em que você está. Você está em pecado. Você pode perceber isso em você. Você, para compreender alguma coisa, você tem que estudar, conhecer muito, se dedicar muito, não é? Isso é por causa do estado de pecado em que nós estamos. A nossa capacidade de conhecimento está abalada. Isso é um sintoma do pecado original. Um outro sintoma do pecado original é a capacidade que nós temos de ficar doentes, de morrer. O pecado original, repito, não é um pecado que alguém cometeu. O pecado original que alguém cometeu, não, que você cometeu. Alguém cometeu, que foram os primeiros pais. Mas o pecado original não é um pecado que você cometeu. O pecado original é um estado de ser. É um modo em que nós nascemos. Muito bem. Aí nós temos o batismo, recebemos o batismo. O batismo é a sementinha da vida eterna, que a gente tem que ir cultivando, ir desenvolvendo, até que, na nossa ressurreição, o pecado original vai ser completamente destruído, porque nós vamos ressuscitar e vamos vencer a morte. Então, junta tudo que eu disse. O que eu disse foi o seguinte: o pecado original foi destruído, mas ainda nós sentimos seus efeitos. Pelo batismo,
Eu começo em mim a destruição desse pecado que vai terminar na ressurreição. Mas eu tenho que cultivar também essa semente do batismo. Eu tenho que trabalhar, porque o Deus que criou-me sem mim, não salvou-me sem mim. Então não é uma coisa automática, mecânica, pá. É uma semente que eu recebo do batismo e que vou cultivando até desenvolver dentro de mim essa vida eterna, que vai culminar na minha ressurreição e aí sim, o fim definitivo de toda situação de pecado. Espero que eu tenha me feito entender. Ótimo. Tatiana Mendes, salve Maria Santíssima. No catecismo, não regra sobre a abstinência de carnes todas as sextas-feiras do ano. Eu cresci sabendo disso. Ainda diz a idade da pessoa para fazer a abstinência. Eu acho que ela está confundindo abstinência com jejum. O jejum tem uma regra que nas sextas-feiras santas, nós já falamos isso aqui, né? Falamos, só que a dúvida dela está justamente naquilo que a gente falou aqui, que se diz muito que não é somente sexta-feira santa e quarta-feira de cinza, é todas as sextas do ano. Veja bem, então vamos voltar. Toda sexta do ano as pessoas são chamadas a fazer abstinência. No Brasil, a CNBB, que regula isso, a mando do Vaticano, ela determinou que as pessoas podem fazer abstinência de carne ou de outras coisas. Então, não está obrigatório que nós façamos abstinência de carne toda sexta-feira. Se você quer fazer, faz. Ponto. Mas não há uma obrigação. Eu estou obrigado a fazer uma penitência, que não precisa ser de carne, pode ser de palavras, que para muita gente faz mais sentido que a de carne. Pode ser penitência de caridade, pode ser penitência de oração, qualquer coisa que eu queira fazer uma penitência. Tá? Isso é o que está valendo. A Maria de Lourdes perguntou o seguinte: falando sobre ressurreição, então não se pode ser cremado e jogar as cinzas ao vento ou no mar? A gente falou disso no último episódio, que vai ressurgir o corpo, ressuscitar, no caso, o corpo. A pergunta dela está metade certa, metade errada. Tá. Então, ou eu acho que está tudo errado. Lê de novo. Falando sobre ressurreição, tudo bem. Então não pode ser cremado e jogar as cinzas ao vento ou no mar? Tá, eu entendi. Ela diz duas coisas aí. Primeiro, bom, se eu vou ser ressuscitada, ela está falando, né? Se eu vou ressuscitar, quer dizer que o meu corpo não pode ser cremado, senão como é que vai ressuscitar? Sim. Ou tem que estar tudo no mesmo lugar. Tem que estar tudo no mesmo lugar de juntinho, senão não ressuscita. Isso. Minha irmã, não pensa assim não. A pessoa que naufragou lá no Titanic e que vê um tubarão comer um pedaço, a piranha comer outro pedaço, outro peixe comer outro pedaço, como é que ela vai ressuscitar então? Então não vai. Então não pensa essas coisas assim, não. Não ponha limites humanos, né, às coisas de Deus, pelo amor de Deus. Santo Agostinho, inclusive, diz que é muito mais fácil ressuscitar um corpo que já existiu do que fazer um corpo que nunca existiu surgir. Aí Santo Agostinho fala, um morto ressuscita, todos se espantam. Uma criança nasce, ninguém se espanta. É verdade. Mas é muito mais difícil fazer um corpo que nunca existiu existir do que ressuscitar um corpo que já teve. Então, essa pergunta não tem sentido nenhum. Mas aí tem a outra parte que ela fala aí. Então eu não posso ser jogada em qualquer lugar. Realmente não pode, mas não tem nada a ver porque impeça a ressurreição. Não é isso. O Papa Francisco fez um direcionamento de que, ao ser cremado, o corpo, que vira cinzas, tem que ser sepultado. Não pode ser jogado mais em mar, em floresta, em bosque, em jardim, não. Mas isso não tem nada a ver com a ressurreição, porque a ressurreição vai acontecer de qualquer maneira.
Isso tem a ver com o respeito ao corpo, respeito à memória daquela pessoa. Então você põe em algum lugar um túmulo, põe numa urna e põe num túmulo para que tenha visitação, para que tenha prestação de homenagens. Então é por isso que se fala para não jogar em qualquer lugar. Não tem a ver com ressurreição. Ficou claro? Perfeito, claríssimo. Márcio Rogério perguntou o seguinte: Professor Carlos, você poderia falar como é definida a oração eucarística que é utilizada em cada missa? Por favor. Sim. Depende. Tem as orações eucarísticas de tempo comum, que aí fica a critério do sacerdote escolher. Geralmente o sacerdote se habitua com uma e fica lá toda a vida, né? Mas ele pode escolher. Tem as orações eucarísticas de celebração de Páscoa, aí tem que ser aquela especificamente. Ou seja, 2 modos de escolher a oração eucarística. Ou vai pela festa litúrgica que está acontecendo, ou vai, quando é tempo comum, pelo critério do padre. Raquel Lima, quais são os motivos que levam a igreja a anular um matrimônio religioso? Rapaz, ontem eu fiz um aulão de 3 horas de duração para responder isso aí. Como é que eu vou responder isso agora aqui? Vamos lá. 3 horas? Foi 3 horas. Repete a pergunta, que eu acho que ela fez a pergunta errada. Quais são os motivos que levam a igreja a anular um matrimônio religioso? Está errada a pergunta. A igreja não anula um matrimônio. A igreja reconhece que o matrimônio foi nulo. Qual é a diferença? O pessoal confunde muito isso aí. Anular é quando você tem algo que está valendo e aí você anula e diz, não vale mais. Não é isso que a igreja faz com o matrimônio. A igreja diz que o matrimônio está nulo, ou seja, nunca houve. Pode ter tido a festa, pode ter tido a cerimônia, pode ter tido o padre, pode ter tido o bolo, pode ter tido a Coca-Cola, mas não houve sacramento, porque houve alguma falha. Então, falhou, não houve sacramento, a igreja declara que o sacramento foi nulo, nunca houve. Então, essa é a diferença entre anulação e nulidade. Agora, ela pergunta quais são os critérios. São 25. São 25 critérios que estão no direito canônico. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa diz que não quer ter filho. Define não ter filho. Aí ela vai para casar. Aí, lá, o padre pergunta, recebe com gratidão, com alegria, os filhos que Deus vier lhe dar? Sim, ela está mentindo. Uhum. Porque ela definiu não ter. Então, ela mentiu. Não houve sacramento. Aí o padre termina a cerimônia, todo mundo come bolo, bebe Coca-Cola, vai para casa, tem lua de mel, mas o casamento é de matrimônio inválido. O matrimônio não existiu ali. Num processo de nulidade, se investiga isso e se descobre isso. Não tem casamento aí matrimonial, não é matrimônio sacramental, entendeu? Então tem 25 critérios. Aí você pode botar aí no Google, bota lá, critérios para nulidade matrimonial, direito canônico. Se você é aluno da Bíblia Mais, acessa aulão mensal número 7. Aulão mensal número 7, e aí você vai ter acesso a esse aulão que eu dei de 3 horas de duração. Muito bom, muito bom. Um comentário rápido sobre isso. Se a pessoa, diante do altar, falar, não quer, tipo assim, que quer ter filhos, que é aberto à vida, mas no coração dela, naquele momento, ela não quer, mas, sei lá, passou 2, 3 anos e ela tem um filho, acaba que, por mais que naquele momento do sacramento o coração estava dizendo não, mas com o decorrer do casamento ela disse sim, se torna válido. Mas aí eu te pergunto, na hora do altar ela mentiu ou ela falou a verdade? Aí, só Deus que sabe. Não, você, pelo exemplo, você deu um exemplo aí. Eu acho que ela falou a verdade. Tá? Não, ela mentiu, perdão. Ela mentiu. Mentiu. Mesmo que ela tenha filho depois. Depois, sim, mas ela mentiu no consentimento dela. Houve um erro de consentimento. Interessante. É a mesma coisa
o Tiago, ó, tá ali, não escuta isso não. O Tiago engravidou uma menina por aí. Certo. Aí o pai da menina tem um revólver. Ó, Tiago, se você não casar com a minha filha, você já sabe. Aí o Tiago vai morrendo de medo e se casa. É por livre, espontânea vontade. Sim, mentira. Sim. Mentira. Casamento, matrimônio nulo. Sim. Não tem, porque mentiu. Entendeu? Sim. Mesmo que depois de um tempo ele passe a gostar da moça. Mas ali, naquele momento do consentimento, o consentimento foi falso. Entendi. Interessante. É um assunto que dá 3 horas de meu aula, filho, né? entra lá, Bíblia Mais, aulão mensal número 7. Maria das Graças. Professor Carlos, por que Jesus falou para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes? Se Jesus já sabia da negação de Pedro, então ele, Jesus, não sabia da traição de Judas? Tenho dúvida. Você poderia me explicar? E o Rodolfo acrescentou, poderia ter sido outro apóstolo? Poderia ter sido qualquer um. Eu acho que o cerne da pergunta ali é o seguinte: se Jesus sabe o que vai ser feito, né, por que ele deixa fazer? Eu acho que a questão gira em torno disso. Sim. Vou responder assim. Certo. Então, veja, esse é o grande problema de ser Deus, né? Eu não sou Deus por causa disso, porque eu não saberia lidar com isso. Porque você, o Deus, sabe, mas ele dá o livre-arbítrio. Eu acho que essa é a grande questão. Tem um filme muito bacana, Todo-Poderoso. Já assistiu? Já. Aí Deus aparece, é Jim Carrey, não é? É com Jim Carrey? É. Deus aparece com o Jim Carrey e fala que Jim Carrey agora vai ser Deus, porque ele está reclamando muito de Deus. Aí Deus fala, bom, então eu vou tirar umas férias e você assume meu lugar, você vai fazer melhor do que eu. Aí o cara fica todo alegre. Aí Deus fala com ele, só tem um detalhe, você não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Aí o Jim Carrey pensa assim, mas eu vou saber de tudo, vou poder tudo, mas não vou mexer no livre-arbítrio das pessoas? Aí Deus fala com ele, bem-vindo ao clube, sinta a dificuldade de ser Deus, porque é justamente isso. Jesus, como Deus, ele sabe, mas ele não interfere. Quantas conversas Jesus deve ter tido que Judas poderia ter caído a ficha, mas não caiu. Não é? E quando ele fala para Pedro, é porque Pedro está muito arrogante. Pedro está achando, Tiago, que ele tem uma fé que ele não tem. Porque Pedro fala assim com ele na última ceia, eu te seguirei para onde quer que fores. Aí Jesus olha para a cara de Pedro, daqui a 10 anos, Paulo vai te dar uma chamada, hein? Você para, hein? Aí, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você não vai aguentar essa noite, cara. Essa noite você já vai me trair. Como é que é essa coisa, onde quer que eu for? Não, corta a asinha. Jesus não deixava nenhum acesso de fanatismo de ninguém. Jesus cortava, entende? Então, esse é o grande lance de ser Deus. É você saber, mas não interferir. Alguém outro dia me perguntou, se Jesus sabia que que Judas roubava o dinheiro da bolsa, porque é dito que Judas roubava, por que ele não denunciou? Porque a relação de Jesus com Judas não é uma relação de um chefe com um subordinado. A relação de Jesus com Judas é a relação de Jesus comigo. Eu tenho que me colocar no lugar de Judas e entender como Jesus agiu com Judas é o modo que ele age comigo. Deixa na minha mão a minha responsabilidade de decisão. Então Jesus não tirou a bolsa de Judas, denunciou para a polícia, não. Jesus tratou Judas assim, não é para você tratar seu funcionário assim, mas é para você saber como Deus trata você.
Está nas suas mãos a decisão do que você vai fazer. É forte, Tiago, isso Muito aí? forte, muito forte. Você que está chegando até agora, no finalzinho do nosso podcast, e não deixou seu comentário ainda, não deixou sua pergunta, deixe aí embaixo que ela vai ser vista e vai ser trazida a um dos nossos episódios. Então, eu até falei com o Carlos aqui em off, o nosso último episódio bateu até agora recorde de comentários, de perguntas. Então, não vai ser possível responder todas hoje. Mas ela, em algum momento dos próximos episódios, vai voltar e a gente vai fazer. Até porque tá tudo anotado e eu vou eliminando. Vai respondendo, vou eliminando e vou acrescentando novas, né? Certo. Então, a gente vai para as 2 últimas perguntas de hoje, mas deixe as suas perguntas que a gente vai responder, tá bom? Mirna dos Reis. Boa tarde, professor. Sobre a confissão, quantas vezes devemos nos confessar por ano? Bom, é mandamento da igreja, confessar ao menos uma vez por ano. Uhum. Então, esse é o básico. Se você tiver com algo pesado em sua consciência, que esteja incomodando, confesse antes. Então, eu acho que a igreja estabeleceu o mínimo de 1 ano, que é para criar ali uma noção de tempo de qualidade de confissão. Agora, se você tem a necessidade de se confessar mais, porque você está com uma consciência pesada, você vai mais. Agora, cuidado, atenção, hein? Cuidado para não fazer da confissão uma terapia que você precise toda semana e falar seus pecados toda semana e fica buscando pecados, fazendo listas de pecados. Isso é neurose, gente. Isso é neurose, isso é doença, isso deixa a vida amarga, isso tira a sua paz com Deus. Creia que você está perdoado. E quando você for para a confissão, vai como um perdoado que vai reconhecer as suas faltas. Vai sempre em paz com Deus. Isso é ser um cidadão do Novo Testamento. Tá bom? Abraço. Perfeito. Última pergunta de hoje. Passa rápido, né? Mas já? Rápido demais. A Adelina perguntou o seguinte: a Eucaristia é festa, é alegria. Por que tem pessoas que diz que não se pode bater palma na missa? É porque se criam tradições e quando a igreja não tem uma determinação sobre alguma coisa, então as pessoas das tradições vão falando. Então, por exemplo, não tem no missal romano, o missal é o livro que regula a missa. Não tem no missal romano algum lugar que diga assim, aqui bate palma, aqui pode bater palma. Não tem. E também não tem, está proibido bater palma. Não tem. Como não tem uma posição oficial da liturgia da igreja, as pessoas vão ouvindo aqui e ali tradições, ideias de um e de outro. E essas tradições que eu estou dizendo não é a tradição com T maiúsculo da Igreja Católica. São subtradições que vão sendo criadas. Então, bom, não pode bater palma, porque a missa é o sacrifício de Cristo. Ninguém vai bater palma num calvário, diante da cruz. Tá certo, não tá? Aí o outro vem e fala, mas a missa é a ressurreição de Cristo. É a festa da ressurreição. Numa festa a gente bate palma. E aí você fica com quem? Né? Porque a igreja não tem um posicionamento objetivo sobre isso. E por que a igreja não tem? Porque aí depende da cultura, do lugar. Essa ideia muito de que não pode bater palma na missa, isso vem da Europa. O povo da Europa é um povo frio. Não é um povo com uma alegria latina que nós temos aqui. Já a América Latina é um povo festivo. É outra maneira de celebrar. Entende? Então, cuidado. Às vezes você está pegando uma teologia que é só europeia, esquecendo a nossa teologia aqui, o nosso modo de ser. Então, vamos lá, a missa é sacrifício de Cristo? É. Então não pode bater palma? É. Na hora da consagração,
que é a hora do Calvário se atualizando sobre o altar, você não vai ficar aplaudindo, não cabe. Mas na hora do glória, qual é o problema? Entendeu? Então, há que se ter cuidado para não criar regras onde não se precisa criar regras. A igreja não criou, por que você vai criar? A igreja não criou regra nenhuma aí. Por quê? Cada povo tem seu costume. Se você for na missa na África, ver lá uma missa na África, o ofertório, sabe o que eles entram no ofertório? Saco de farinha, mandioca. Eles entram com isso no ofertório. Bota diante do altar. Por quê? Porque é a cultura deles. E entram dançando, tá? Rodando. Dançando e rodando. Cantando e rodando. Eles vão entrando na missa. Por quê? É a cultura deles. Aí você vai dizer que isso está errado? Você vai dizer que o Vaticano tem que criar uma norma que sirva para o mundo inteiro com questão cultural? Se o Vaticano fizer isso, ele está desrespeitando as pessoas. Não é assim que funciona. Não é à toa que são vários ritos aprovados, né, pelo Vaticano. Sim. Né? O nosso rito que a gente segue aqui na América Latina é um rito. É um rito. No meio de tem vários, um rito, né? Oriental. Enfim. Isso aí. Tem que ser. É o que Paulo fala em Efésios. A multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus tem muitas formas. A gente tem a tendência egoísta de achar que a única forma certa é a minha. Isso é um egoísmo miserável. E aí? Bacana? Bom, eu não sei, falei pra caramba hoje, hein? Falei mais que pobre na chuva. Hein? Pobre na chuva. É, É a pobre... primeira vez que escuto Fala essa expressão. muito. Pobre na chuva. Você já tinha escutado essa expressão, Thalia? Fala demais, reclama. Entendi. Eu sei, porque quando eu tô na chuva eu reclamo. Eu tô pensando aqui, Então, eu também. Então pronto. E aí, bacana, né? Gostei. Gostei. Se você gostou, escreve aí nos comentários, gostei. Se você não escrever gostei, é porque você não gostou de nada e a gente tem que parar com esse podcast. Agora, se você gostou, bota aí gostei e curte, né? Aperta o legal aí, porque não é possível 2.000 pessoas assistirem o vídeo e só 500 curtirem. Tá errado, Thiago. Tá errado. Tá errado. Então, de segunda a sábado, 3 horas da tarde, tem corte nesse canal. Os melhores momentos, né? Os momentos que a gente foi conversando, as dúvidas que foram sendo solucionadas. Vai ter essas partezinhas durante a semana. E todo domingo, às 3 horas da tarde, o encontro está marcado com Católicos Querem Saber podcast. Muito bem. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Obrigado, Thalia. Fez uma leitura excepcional. E... Pra quem não sabe, Thalia é minha esposa, né? Ah, é? E pra quem sabe? Ela também é? Ah, também. então tá bom. Igualzinho Silvio Santos, Muito né? Bom, acabou? Acabou. Pessoal, uma dica só. Assiste de novo, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Tchau.